partir desses postulados, o Euclides demonstra tudo o que aparece nos seus 13 livros. Os elementos do Euclides são constituídos por 13 livros. Entende-se livro, ou o que hoje nós chamaríamos de um capítulo. É que as coisas vinham em rolo, cada rolo constituía um livro, biblion em grego, um livro. Então, esse tratamento dado por Euclides é exatamente, claro, guardada com uma pitada de sal, é exatamente o esquema que nós temos hoje para as teorias matemáticas. O que distingue, então, o que Euclides fez do que nós sabemos, nós podemos encontrar nos achados arqueológicos provindos do Egito e da Babilônia? Nenhum achado arqueológico provindo do Egito ou provindo da Babilônia tem o menor traço do que significa uma demonstração. As coisas, em geral, são problemas, os textos matemáticos desses povos, em geral, são conjuntos de problemas interessantes e resolvidos a partir de certas receitas. Faça isso, é o primeiro passo, faça aquilo outro, é o segundo passo, faça mais isto, é o terceiro passo e assim por diante. E eu diria mais até, o desenvolvimento é feito de tal modo que eu não tenho a mínima dúvida de poder se licionar o curso de Teoria dos Números num curso universitário de graduação a partir desses três primeiros livros, os chamados livros aritméticos, o 7º, o 8º e o 9º. Os três últimos livros, o 11, o 12 e o 13, varrem a geometria espacial. Então, nós temos a geometria plana, os 6 primeiros livros, a geometria no espaço, a geometria sólida, a estereometria, os 3 últimos livros, e um conjunto de livros que dizem respeito à teoria dos números, a aritmética. Aritmética, que em grego significa exatamente teoria dos números. É o aritmos, número, e techné, que é a arte de, técnica de, o conhecimento de, a ciência de. Então, é a teoria dos números. Portanto, os elementos de Euclides não tratam só da geometria, eles tratam os elementos de toda a parte correspondente à matemática, que eu chamaria de matemática elementar, geometria elementar, elementar no sentido de ser a geometria da régua e do compasso, a régua usada só para traçar retas e o compasso usado só para traçar círculos, sem fazer uso de nenhum instrumento, tipo quadratriz ou coisas que o valham, para não sairmos do que eu estou chamando de matemática, de geometria elementar. Então, os elementos do Euclides, mais uma vez, representam uma síntese praticamente de toda a parte elementar de matemática concebida pelos gregos. Muito bem, para encerrar, eu quero dizer o seguinte, antes de encerrar, não é? Os elementos, a linguagem dos elementos é uma linguagem muito rigorosa, faz lembrar mesmo o rigor que se tem hoje nos textos modernos e, ao mesmo tempo, é uma linguagem constituída por o que eu chamaria de fórmulas. Uma fórmula é um conjunto de expressões, expressões essas que são usadas sempre, essas mesmas expressões, para exprimir a mesma situação. Então, por exemplo, nos elementos, todo teorema que se preze é desenvolvido em 6 partes. Você tem a primeira parte, que se chama a prótasis. Prótasis significa o enunciado. Significa o enunciado. Por exemplo, vou dar um exemplo.
num dos teoremas, no primeiro teorema do primeiro livro, o teorema em que ele pede, dado uma reta limitada, o que nós chamaríamos hoje de um segmento, construir um triângulo equilátero que tem essa reta limitada como um dos lados. E a construção que ele faz, centra o compasso aqui e traça a circunferência com esse raio. Centra o compasso aqui e traça a circunferência com esse raio. E diz, onde esses dois pontos se encontram, ligo os dois e eu tenho o triângulo. Então, ele justifica isso. Bom, de qualquer modo, a prótese, o enunciado, nesse caso, o enunciado diz o seguinte: construir um triângulo equilátero sobre a reta limitada dada. E a segunda parte é o que se chama ectesis. Ectesis, o que eu poderia traduzir por exposição. Então, ele dá o enunciado, depois ele decompõe o enunciado em duas partes, aquilo que se sabe e aquilo que se quer. O que se sabe é o que se chama o ectasis, exposição. Vamos dar umas letras aqui para eu poder... Então, o ectasis, a exposição dessa teorema seria o seguinte: seja a reta limitada dada AB. A terceira parte é a parte chamada diorismos, que se pode traduzir por distinção. Na verdade, o diorismos também especifica as condições para que um problema tenha solução. Então, nesse caso, o diorismos seria o seguinte: é preciso, o que se pede, né? É preciso, então, sobre a reta AB, construir um triângulo equilátero. Aí vem uma parte muito interessante que se chama catasqueue. E cuja tradução é construção. Ele vai descrever a construção. Essa parte é extremamente interessante, porque em todos os teoremas, praticamente nessa parte chamada catasqueue, de qualquer um deles, ele usa um único tempo verbal que nós nem temos em português. Ele usa o imperativo perfeito passivo. E eu já escrevi em algum lugar, acho que numa homenagem ao Biratan D'Ambrosio, publicadas no livro de homenagem ao Biratan D'Ambrosio, em que eu tento mostrar que esse uso do imperativo perfeito passivo justifica a afirmação de que a figura é parte essencial da demonstração. Depois vem a parte seguinte, que é a demonstração propriamente dita, e que se chama apodeixis. Apodeixis, que é a demonstração propriamente dita, em que ele mostra que a construção leva à solução da coisa pedida. E, finalmente, há um resumo final que se chama simperasma, que significa conclusão. Então, lendo